Fala pessoal, tudo certinho? Você está em mais um episódio do Conexão EMQ, que é o podcast da Escola Mário Quintana. E hoje estamos com um convidado especial aqui, o Gustavo Lemos, que é sócio-diretor da empresa Safras e Cifras. Olha só os números, que a gente tem que ter orgulho de uma empresa que é pelotense e que hoje atinge todo o nível nacional e internacional, inclusive. São mais de 35 anos de história, com mais de 400 municípios atendidos, 4.500 clientes e supera uma área abrangente de mais de 3 milhões e 200 mil hectares. Então, primeiro agradeço aqui, Gustavo, pela sua presença. E eu queria que tu começasse a te apresentar um pouco melhor e falar um pouco sobre o que é na prática, o que faz na prática a empresa Safras e Cifras. Bom, em primeiro lugar, um prazer imenso estar aqui. Obrigado, Samuel. Obrigado à Escola Mário Quintana pelo convite. Vamos ver uma experiência nova, falar para uma escola de alunos de, como eu sou muito antigo, primeiro e segundo grau, né? Isso mesmo. Mas, enfim, trazer um pouco da nossa experiência e do que é a Safras e Cifras, que, como tu disseste, para nós é um grande orgulho, porque nós criamos isso. É uma empresa que tem 35 anos, ela nasceu de um sonho do nosso fundador lá, o Siloter e a Dona Rosa. O Siloter, na época, professor de universidade. E em seguida entrou eu e o José Ney, que éramos alunos dele, agrônomos os três. Mas a Safras e Cifras, ela ela foi idealizada nesse sonho compartilhado entre todos, a ser uma empresa focada em gestão. Exatamente quando, e aí, obviamente esses alunos que nos acompanham aqui não sabem e não fazem ideia do que era um tempo de inflação, de não ter ideia de números. Então começou a Safras fazendo números para produtores rurais fazerem a gestão do seu negócio. E naquela época, imagina que os números não eram esses. Tu tinha uma inflação absurda, tu não tinha como saber, bom, hoje era cruzado, amanhã era cruzado novo, trocava moeda, cortava 3 zeros. E nós entramos exatamente fazendo gestão. Éramos bem pequenos, começamos ali literalmente debaixo da arquibancada do Esporte Clube Pelotas, no Shopping Lobão. E ali começamos a nossa história focados em gestão. Uma empresa de pessoas atendendo pessoas. Por quê? Porque o nosso foco, desde que nós abrimos a empresa, foi empresas familiares. E aí muitas pessoas confundem empresas familiares com tamanho de negócio. E aí, evidentemente, a Safras e Cifras, por uma opção negocial, ela focou em empresas familiares de médio e grande porte. Não que os de pequeno porte não tenham sua importância, mas não era o nosso foco. Inclusive, eu, um ano, fiz um trabalho só para aprender sobre pequenas propriedades na Cooperalfa, em Santa Catarina. Me convidaram, eu fiz um ciclo de palestras, convivi bastante com pequena propriedade, porque eu queria, na época, aprender sobre pequena propriedade. E o que a gente conclui é que os problemas da pequena, da média e da grande são exatamente iguais. E quando nós falamos em família, são todos iguais, só muda o endereço, o tamanho e as complicações são todas iguais. Bom, de lá para cá, evidentemente, a empresa evoluiu muito. E aí vai um comentário interessante para os alunos, né? O que te faz mudar do estágio que tu estás para um novo estágio é o tamanho do desafio que tu tens. Uma das características que nós tínhamos na época, e aí eu sempre faço alusão, tenho vários amigos médicos, familiares médicos, eu comparo o que éramos as Safras e Cifras atendendo clientes com o médico. Quando tu vai no médico e tem lá uma dor no cotovelo, sei lá, uma dor de barriga, seja o que for, o médico te tira de um estágio, bom, estou com dor, para o estágio normal. Ótimo. Então tu tem o problema, tu cria a solução, resolve o problema. Esse era o perfil do nosso cliente. E por que eu falo em tirar da zona de conforto? Porque lá pelo ano de 93 para 94, começaram a nos procurar alguns tipos de clientes que chegavam para ti e nós estávamos acostumados a alguém chegar e dizer, eu tenho um problema. E começou a chegar algum tipo de cliente que nós perguntávamos assim, puxa vida, tu tem um problema financeiro? Não. Ah tá, mas então tu tem um problema de impostos? Não. Tu tem um problema de controle de custos? Não. Então por que tu tá nos procurando? Porque eu quero melhorar. E aí te tira da zona de conforto. Como é que tu pega uma empresa que tem excelentes índices, que está organizada, como é que tu faz com que ela saia desse estágio para algo melhor? E isso realmente nos fez crescer muito. E nós sempre também, e aí é importante nós comentarmos, né? Quando tu fala de gestão, tu fala de uma visão ampla e específica ao mesmo tempo. Ou seja,
a tua variação de perspectivas sobre o mesmo problema, com diferentes conhecimentos específicos, te traz uma solução muito mais concreta. E quando tu fala em gestão, e principalmente em família, a complexidade é muito grande. Imagina hoje que nós somos, sei lá, posso estar mentindo o número agora, porque esse número aumenta, mas 340, 350 pessoas trabalhando nas safras, profissionais de mais diversas áreas, agrônomos, economistas, psicólogos, advogados, contadores, economistas, pessoal de marketing. Ou seja, nós sempre desenvolvemos nesse tempo todo o empenho em termos uma visão multidisciplinar, para que as nossas soluções para os nossos clientes sejam as melhores e as mais seguras. Porque nós temos isso como princípio básico, segurança e resultado positivo para os nossos clientes. Fantástico. E aí eu vou então, assim, o objetivo, eu tinha anotado aqui, seria então apoiar as famílias empresárias rurais na continuidade de seus negócios, né? Fantástico. E aí eu pergunto para ti, Gustavo, defina para nós, porque muitas pessoas ainda confundem, o que é o agronegócio? O agronegócio é o que sustenta a economia do país, é o que nos dá segurança alimentar, é um setor responsável por boa parte da sustentabilidade de muitos municípios nesse país. E o agronegócio, essencialmente, são empresas familiares. Então, esse universo aí, nós devemos ter 5 milhões de produtores no Brasil. São os que produzem alimentos, são os que sustentam as fronteiras. E esse agronegócio, ele tem uma característica extremamente interessante, que é o quê? Adaptação, resiliência, estar inovando, sempre buscando melhorar. E se nós pegamos a nossa história, e nós temos essa história acompanhando exatamente a gestão do agronegócio, o que nós vemos? Isso é o que mais nos chama a atenção. Nós saímos lá de um produtor, e aí leia-se produtor, não a pessoa, mas assim, a estrutura produtor, não adaptado à tecnologia, com dificuldade de números, enfrentando dificuldades de crédito, e o produtor vai sempre buscando alternativas, crescendo, se adaptando, melhorando, uma velocidade muito grande. Este é o agronegócio, é sempre a esperança em melhorar e buscando a melhoria. O agronegócio não espera acontecer, ele busca acontecer. Então, se nós olhamos o agronegócio ontem, olhamos hoje, olhamos amanhã, ele não tem nada a ver. Ele é uma mudança constante por inquietude e por necessidade. Inquietude porque os produtores são inquietos, eles querem sempre melhorar. E por necessidade, porque é o mercado nos coloca assim. E aí eu gostaria de fazer um paralelo, né, Samuel, porque muitas pessoas não entendem, ou pelo menos não enxergam dessa forma, e aí acredito que seja esse o nosso grande objetivo aqui, esclarecer algumas coisas. Quando nós olhamos um negócio, seja ele no agronegócio, uma plantação, uma criação, uma farmácia, enfim, tocado por famílias, a gestão é muito complexa. E um aspecto muito importante da gestão de uma empresa familiar é o que todo mundo fala em sucessão. E nós, nas Safras, falamos em gestão da continuidade. Porque ninguém desenvolve um trabalho pensando, terminou na próxima geração. Nós queremos que esse negócio vá muito adiante, que ele tenha continuidade, que os legados permaneçam, enfim, que aquilo que nós criamos e desenvolvemos com muito sacrifício seja mantido e aprimorado pelas gerações que vêm. E esse é um grande desafio. E aí vem uma mudança muito grande. Sucessão é diferente de continuidade por muitas características marcantes. Quais são elas? Quando tu fala em sucessão, muitas vezes a gente pensa em substituição, ou seja, sai o dono, entra outro. Tipo um reset ali. Um reset, e aí vai lá e entra outro. E o que aconteceu de um tempo para cá, nós somos muito mais longevos. O agronegócio, e aí vem na pergunta que tu fizeste, o que é o agronegócio? O agronegócio é um setor extremamente interessante, se tornou e se torna uma opção de trabalho gigantesca nos últimos anos. O que nós vimos nos últimos 15 anos? Uma geração que antes buscava emprego na cidade ou em outras empresas, olhando para casa e dizendo, puxa vida, eu tenho um negócio aqui da minha família, que o limite qual é? O céu, é o infinito, o que eu fizer vai melhorar. Então voltando para casa e ajudando e se desenvolvendo e achando espaços. Por quê? Porque paralelamente a isso, como nós estávamos falando de gestão, administrar um agronegócio é extremamente complexo. Porque envolve meio ambiente, envolve custos, envolve mercado, envolve pessoas, gestão de RH, tecnologia. Multidisciplinar. E aí,
o agro trouxe isso e encara de forma muito positiva que sucessão é gestão da continuidade. E o que nós vemos hoje em dia é uma integração entre gerações, onde nós conseguimos lidar, e aí vem o grande papel das Safras e Cifras, que é ajudar essas pessoas a trabalharem num ambiente em que tem pai, mãe, filhos, sobrinhos, etc., dentro de uma mesma empresa, com habilidades completamente diferentes, expectativas completamente diferentes, e isso é gestão, né? Esse é o agronegócio, extremamente interessante. Fantástico. E aí vem a frase que eu vi muito nas redes sociais de vocês, que estarão, pessoal, nas redes sociais aqui, Safras e Cifras, também as nossas redes sociais, não deixem de se inscrever, de nos acompanhar, né? Porque aqui, a gente sabe, é sempre muito conteúdo de qualidade, como eu tô aqui maravilhado com tanta explicação muito clara, fala muito bem o Gustavo aqui, mas aí eu li em algumas redes sociais de vocês o seguinte, ó, ninguém faz nada sozinho. Eu me identifico muito com isso, porque eu tenho eu tenho um caminho pela internet já há 10 anos, né? Só que eu tinha um sonho da internet da época de graduação. Aí abro um canal no YouTube em 2015 e percebo que o quanto é difícil tu querer assumir algo sozinho. Então tu conseguir falar com alguém que já está um passo à frente, ou tu conseguir uma orientação com algum profissional que estudou para isso, né? Então, quando vocês falam nesse sistema aí de ninguém faz nada sozinho, é justamente isso que tu comentou recentemente agora, de multidisciplinar. Imagina uma família que tem um negócio que é um negócio médio ou grande, que tem, sabe, muita chance de dar errado, porque de repente se perdeu ali, né? E aí eu quero puxar voltar e continuar nessa questão da gestão da família, né? E a pergunta que eu faço para ti é quais são os principais desafios que tu encontra na orientação que as famílias têm nessa questão de sucessão, né, da família. Os desafios, as questões são totalmente diferentes e aí, evidentemente, não fugindo, mas tentando dar de forma simplificada uma visão para todos que estão nos acompanhando, e todos farão paralelo com os vizinhos, com as famílias que conhecem, mas dependendo do estágio que a família está, e aí nós temos que olhar como primeira geração totalmente presente, primeira e segunda geração presentes, primeira, segunda e terceira geração presentes, é completamente diferente na relação de desafios, de riscos, de condução dos negócios. E isto nos traz para quê? Para momentos e soluções diferentes para cada estágio que a família está. É diferente, por exemplo, e aí nós podemos fazer uma correlação. Imagina uma família, João Maria, 2 filhos com um de 13 e outro de 2 anos de idade. Como é que é o processo decisório dessa família? Ou seja, vai comprar adubo, ou comprar 1 litro de diesel, ou trocar de carro. Quem é que decide? O pai e a mãe. Pum, terminou. Então, o que essa empresa é? Extremamente ágil, simplificada, rápida. Então, as ações são muito rápidas. Agora, vamos pegar essa mesma situação, comprar um carro para a fazenda. E esta família do João e da Maria sofreu aquilo que é inevitável, né? O tempo. O tempo vai passar para todos nós. E aí passam-se aí 25, 30 anos. Então o João e Maria já não são mais só João e Maria. Os 2 filhos já casaram, já tem mais filhos. E nós temos, ao invés de uma família com 4, nós temos uma família com 12, com 3 ou 4 núcleos familiares estabelecidos. Então imagina que os processos decisórios são diferentes. O que nos leva a quê? A uma necessidade de montar regras, de ter uma relação de comunicação. E aí vai uma coisa bastante interessante, né? Porque nada se copia e nada se cria e tudo se copia. Nós estávamos fazendo um curso na Espanha, vai um breve comentário, e tinha um palestrante lá de uma empresa, que eu não vou dizer o nome porque eu acho que não pode dizer em público, mas a empresa tem mais de 400 anos. E aí fala muito sobre a sucessão dessa empresa, e ele diz que depois de 400 anos com 200 sócios de sangue, de família, a única coisa que mantém os sócios a partir da terceira geração, ou seja, estamos olhando para a família do João e da Maria anos depois, são 2 coisas. A manutenção do dinheiro, o manejo do dinheiro, como é que controla esse dinheiro, gastar, distribuir e etc. E principalmente comunicação. Então, os desafios são completamente diferentes. E nós temos no Brasil empresas que estão em vários estágios hoje, em momentos diferentes. Então, as necessidades e o que deve ser feito é diferente. A única coisa que não muda é que nós temos que fazer. Ou seja,
Se nós temos uma empresa, seja ela qual for, nós estamos aqui falando do agronegócio, mas serve para qualquer negócio, e eu tenho uma visão de longo prazo, aquilo que nós usamos, e é uma frase do nosso fundador, e nós temos isso como essência nas safras, não se faz nada sozinho, se faz quando tu consegue juntar muita gente, é fundamental. Então, se nós não temos isso como princípio, esse sentido de termos mais gente, como é que nós oxigenamos a nossa empresa? Como é que nós realizamos a transição? Porque é natural e necessário que haja a variação de perspectivas e essa oxigenação com as novas gerações. Então, partindo desse princípio, quais são as soluções? Depende do estágio que está a família, mas temos que fazer tudo com tempo. Podemos estar falando um pouco utopicamente para alguns, não vão entender algo mais prático, mas imagine que um processo, como tu estás falando, de gestão da continuidade em qualquer negócio, vamos pegar patrimônio terra, um produtor. Imagina que a transição para outras gerações, a gestão da continuidade envolve o quê? E aí vem para a questão prática. Envolve a terra, que tem um valor, envolve a operação, que tem outro valor, ou seja, o plantar, o colher, o criar, o matar, enfim, vender a fruta, envolve questões tributárias, envolve questões de direito, de herança, de sucessão, de regimes de casamento. Quantas vezes os pais de vocês pararam para falar do regime de casamento? Os impactos que isso vão ter na família? Se tu casar no comunhão parcial, qual é o regime de bens? Se é separação, qual é o regime de bens? Então imagina quanto que tudo isto permeia uma decisão de processo sucessório, de continuidade. Sim. Como é que eu trato? Eu tenho 100 hectares, 1.000 hectares, 2.000 hectares. Como é que eu transmito à próxima geração? Como é que vai ser? Vai ser uma doação, uma compra e venda? Como é que eu protejo os patriarcas? E aí, atrelado a tudo isso, o negócio não para. Então vejam como é complexo. E podemos fazer esse paralelo para qualquer negócio, para uma escola, para uma farmácia, como eu disse. Imagina no agronegócio, essas questões. Tu falando assim, são coisas que a gente nunca pensa assim no dia a dia, né? Mas imagina uma empresa que é grande, seja do agronegócio, e a família vai crescendo. E antes era uma família, essa família vai, daqui a um pouco são gerações e gerações em algo que começou. Tanto é que eu li, não referente ao agronegócio, mas no geral, assim, que apenas 5% em média de empresas continuam após a terceira geração. O maior rompimento de patrimônios e negócios acontece da primeira para a segunda geração. Esse é maior. Em qualquer setor. No agronegócio ele é bem maior. E às vezes as pessoas se enganam um pouco e por sermos mais longevos não notam essa quebra. Mas ela está acima dos 80%. E por que é tão dramática da primeira para a segunda geração? Porque na primeira geração, imagina o João e a Maria lá, nós temos o que chamamos de estágio de dono. Eu mando, eu posso, eu decido tudo. E aí, sem ter esses assuntos, essas conversas abertas com os nossos filhos sobre dinheiro, sobre futuro, sobre formas de conduzir o nosso patrimônio, como é que eu preparo a segunda geração? E tempo é uma questão de prioridade, né? Nós não tiramos tempo para ensinar os nossos filhos sobre educação financeira, sobre futuro. Muitos podem fazer isso, né? Eu não estou dizendo que é todo mundo, evidentemente, mas muitos desses processos que dão errado é exatamente porque não tiraram. Imagina então esse estágio de dono, o dono lá conduzindo seu negócio, ele não tira tempo para ensinar para o filho e ele não percebe, mas ele está ensinando pelo exemplo. Como é que o filho, segunda geração, aprende a decidir? Ele não teve uma aula, ele olha como a primeira geração decide. Como é que a primeira geração decide? E aí eu posso citar muitos exemplos, isso a gente vê todos os dias. Esse filho aprende com o exemplo do pai. Como é que o pai decide? Vou comprar, vou vender. Tem que mudar de lavoura. Mudou. E ele vai aprendendo, por exemplo, por repetição, que essa é a maneira de administrar. Só que amanhã ou depois, ele se depara com o quê? Com um cunhado, a gente brinca, né? Os cunhados são bons, as cunhadas são boas. Com um cunhado, com a irmã, com o irmão, que não estava no negócio, que foi fazer uma faculdade, foi trabalhar numa escola, foi ser médico, foi ser dentista, foi ser surfista, não importa. Mas ele é herdeiro, um dia ele vai voltar. E aí um dia ele senta na mesa e o filho que estava todo o tempo junto com o pai não entende que para decidir o que ele aprendeu a decidir sozinho, não era sozinho. Ele vai ter que perguntar para o irmão. E aí quando o irmão diz assim, não, eu não concordo. E muitas vezes não concorda porque não conhece. E ele não entende. E aí se deparam os maiores conflitos. Nós poderíamos tomar aqui, e eu ficaria 2 dias contando histórias inacreditáveis de coisas exatamente disso. E onde é que nós corrigimos?
ensinando, criando regras, tendo uma rotina de ensinar. Olha, eu hoje sou dono, amanhã tu serás sócio. É uma relação diferente. Por isso que nós temos mais de 80% das empresas no Brasil que não chegam à segunda geração. E aí eu encerro, porque senão eu acabo tomando tempo para falar. Isso é uma das coisas mais emocionantes e mais gratificantes das safras e cifras, porque a gente luta contra uma estatística que é o contrário. Ou seja, nós lutamos contra esse 80% que não vai dar certo, nós queremos aumentar os 20%. Então a Safras e Cifras luta para que as empresas mantenham-se no negócio, que não haja o rompimento nesse impacto geracional. Fantástico, fantástico. Eu queria que tu falasse um pouco mais, Gustavo, sobre o que vocês falam do... Porque eu acho que é alguma coisa fundamental, né? O planejamento tributário. O que vocês... O que vocês orientam nisso? Assim, o que seria o planejamento tributário? Planejamento tributário é bastante amplo, assim, mas eu faço um pequeno paralelo até com o nosso crescimento, né? Fora a questão dos clientes que nos procuraram lá naquele momento de 90 e poucos, que eu comentei bem no início aqui, uma das coisas que mais nos chamou a atenção, e nós tivemos algumas conversas enquanto o Brasil ainda tinha muita inflação, a maioria não sabe do que eu estou falando, mas o trabalho que a Safras e Cifras fazia naquele momento de gestão estava muito alicerçado em fazermos toda a transformação do dinheiro que circulava, ou seja, comprava um adubo hoje, pagava um funcionário, transformar em dólares. Para quê? Para que tu tivesse uma moeda estável e ter um parâmetro de comparação, de evolução, poder fazer uma análise que era impossível de fazer no Brasil. Quando o Brasil se aproximou e começou a estabilização, nós, como Safras e Cifras, pensamos, quebramos. O que nós vamos vender? Nós só tínhamos isso na época, nós só fazíamos gestão econômica e financeira. E aí nós pegamos um exemplo que foi da Nova Zelândia. E a Nova Zelândia tem um setor primário bastante importante para a economia do país. A Nova Zelândia, que já era um país com economia estabilizada, os produtores ganhavam mais, em alguns anos, mais margem líquida em economia tributária do que na própria atividade. O que é a própria atividade? Produzir, vender, gastar menos. Então o resultado lá embaixo é o resultado. Eles acrescentavam planejamento tributário nisso. E naquela época nós começamos a trazer contadores para dentro da empresa para pensar gestão tributária. Ou seja, como que tu vai mudar o teu enfoque para que além de tudo que tu faz, produzir bastante, tentar vender no melhor preço, tentar gastar menos possível, tu possa estruturar esse planejamento tributário para ganhar mais. Além disso, se fala muito em gestão tributária e nós defendemos isso, a própria sucessão. Hoje, quanto custa tu transmitir um patrimônio para a geração seguinte? Uma casa, um apartamento, se não tem que pagar imposto. Planejamento ali, né? Muitas vezes a família não tem esse dinheiro. Por quê? Porque nós não separamos numa caixinha lá o dinheiro, olha, um dia a sucessão. Mesmo que nós saibamos, né, que a morte é certa, por sorte, um tempo incerto, né? Quanto mais tarde nos procure, né? Mas ela chegará um dia e que nós vamos pagar impostos até morrer. Então, mas nós não separamos esse valor, né? E aí um dia chega e muitas famílias não estão preparadas. Incorporar isso ao teu planejamento sucessório não quer dizer, como eu disse lá no início, uma questão de tirar alguém do lugar e colocar outro, mas sim pensar como que esse aspecto financeiro também não seja mais um agravante para romper as relações entre as famílias, que é o que comentávamos aqui. Isso aí eu falo até para a gurizada que está estudando, né? O planejamento é tudo. Até para a questão de aposentadoria. Quantas pessoas que às vezes não guardaram aquele dinheiro e não lutaram para de repente ter uma aposentadoria mais digna, assim, e depois chega de uma certa idade, puxa, podia ter feito lá atrás. Aqui a gente está falando de um outro patamar também, mas é um planejamento. E quando eu falo com os alunos que vão fazer o Enem, é isso. Não adianta chegar nas vésperas da prova lá e falar, agora que eu vou começar a estudar. Não, é planejar, é tudo para estruturar uma base. Quero te perguntar, Gustavo, sobre novas gerações do agronegócio, assim. Eu entendo que em todo o setor a gente tem que se manter atualizado, né? E eu sei que hoje, chega inteligência artificial e drones e, sei lá, satélites. Como é que essas empresas do agronegócio têm que estar atentas a isso? Super interessante a pergunta, e isso é uma realidade que nós constatamos no dia a dia, né? O impacto da entrada dessas novas gerações. Vamos fazer uma análise de que empresas que dão certo e empresas que não estão dando certo, né? As empresas que conseguem incorporar os filhos, os sobrinhos, os primos dentro do negócio são as que estão dando certo. Por vários aspectos, não só do aspecto da tecnologia, mas uma outra visão quanto a risco, quanto a gestão, e mudou muito. Nós vemos regiões,
E aí qualquer região, nós falamos em crises, falamos em situações difíceis, mas em todas as regiões, seja na produção de abacate, de uva, de arroz, de soja, de bovinos, de leite, não interessa o que seja, no agronegócio, em qualquer região, em qualquer município, nós temos aí 30% a 35% de produtores extremamente capitalizados. E aí nós vamos ver por que eles são capitalizados. Porque eles têm uma gestão altamente eficiente. E os melhores são os que, além de uma gestão eficiente, conseguiram incorporar as novas gerações. E aí o que as novas gerações trouxeram? O que tu estavas dizendo, que é a absorção das tecnologias para aumentar produtividade e eficiência nos processos e etc. Mas elas são fundamentais. Além do que aquilo que eu comentava antes, né, e que é super importante para essa juventude. Vocês, jovens, crianças e jovens, são o que irão oxigenar os negócios daqui para frente, desde que sejam realmente os agentes de mudança. E aí faço um comentário. Imagina assim, nós somos mais de 340, 350 pessoas nas safras, temos uma dificuldade gigantesca de contratação. Nós temos nos deparado com uma geração muito despreparada, pouco interessada e pouco resolutiva. Ou seja, tem dificuldade de resolver problemas. Uhum. E o mercado, independente da inteligência artificial, das novas tecnologias, o mercado ele quer pessoas que resolvam, sim, que busquem, que sejam proativas, que busquem resolução para problemas claro, com embasamento, preparação, mas sejam resolutivas. Ou seja, não adianta pessoas que postergam, que procrastinam. Então, esta nova geração é fundamental, mas ela também tem que mudar um pouco o seu conceito, né? Nós vemos onde está dando certo. Nós temos jovens que mudaram regiões. Eu faço um paralelo, né? Porque estou há muito tempo nisso. Não vou dizer o tempo aqui, porque entrega a idade. Mas eu faço um paralelo com a região sul aqui, a metade sul, na produção de arroz, por exemplo. E eu falo isso publicamente, comparado com a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Falando só de arroz, só do nosso quintal. E como eu atuo há muito tempo nisso, lembrava de tempos atrás, mas a metade sul aqui, a zona sul do Rio Grande doSul, nunca vai chegar aos pés da fronteira oeste, porque lá o clima é melhor, porque lá tem mais sol, porque lá tem mais calor. Inacreditável. Faz alguns anos que nós passamos aqui, essa região passou aquela região que era tão beneficiada pelo clima, em produtividade, em eficiência, e eu afirmo, a mudança, e a gente pode olhar poderia citar muitos nomes aqui, é o impacto da entrada da nova geração, de uma gurizada aí que eu posso chamar de 40 e poucos anos, gurizada, mas que trouxe uma nova visão, trouxe uma nova aspiração, uma nova metodologia de gestão e mudou. E não é só clima. Então, realmente, nós vemos as mudanças que acontecem em outros setores, como eu dizia, outros setores, não, outras regiões, onde a gestão é mais aprimorada, é o impacto das novas gerações. É impressionante isso. O que a inteligência artificial vai mudar, ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem milhares de pessoas falando que vai mudar, que vai tirar emprego. Uma coisa é certa, vai mudar. Vai. Mas não vai substituir, por exemplo, o relacionamento. As questões principais de qualquer empresa são relações. Tu não faz nada sozinho, tu só faz com pessoas. A Safras e Cifras é uma empresa de pessoas atendendo pessoas, as famílias. Evidentemente que isto nunca será substituído. Os meios serão substituídos. E nós podemos aqui entrar, né? Daqui a pouco é muito da curiosidade dos nossos alunos aí. Profissões. Qual é a profissão do futuro? É exatamente isso. Essa é a pergunta que eu vou fazer para ti na prova. E só queria fazer um parênteses, porque o Gustavo tocou num assunto extremamente delicado e importante das novas gerações, né? A gente vê hoje, pessoal, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Internet é tudo de bom, é legal. Só que a gente não pode ficar só bitolado a vídeo curto, aquele negócio. Não, a gente tem que estudar, a gente tem que expandir. Por isso que a gente traz pessoas de sucesso aqui que representam empresas de sucesso para justamente nos orientar nessa parte. Então, ter essa proatividade, tu pensar, a inteligência artificial, a gente trouxe o Ricardo, que é especialista, ele falou exatamente isso. Olha, dificilmente vai diminuir o emprego pela inteligência artificial. O que pode acontecer é ter novos empregos que vão substituir. Isso faz parte da evolução da sociedade. É por isso que a gente fala, tem que estudar, tem que se manter. E aí vem, porque nossos alunos, eles vão visitar Safras e Cifras como um case de sucesso para orientar, para eles verem as possibilidades. E aí que eu tenho a falar, por isso, desculpa até te interromper, mas não, puxando esse gancho, justamente isso.
Vamos lá. Quais são as carreiras que envolvem tanto o agronegócio, como também no início tu comentou que no Safra Silva vocês têm profissionais de todas as áreas, então tu poderia falar algumas delas aí para orientar nossos alunos? Primeiro que eu não enxergo assim qual é a profissão do futuro. Eu enxergo qual é... Eu não. Nós, né, lá enxergamos qual é o profissional do futuro. É exatamente esse profissional que tem essa capacidade resolutiva, é um profissional inquieto e com muita capacidade de aprendizado. A área de formação é um mero, evidentemente, que não desmerecendo, mas áreas de saúde, evidente, vão ter... bons e maus profissionais. A mesma coisa. Não, e dizer assim, o médico não vai se adaptar na gestão? Pode. Nós temos clientes nossos que são médicos, são dentistas e são excepcionais como gestores e empreendedores. Então, a formação profissional, ela é como currículo. Vai até o primeiro dia da entrevista depois, ou o primeiro dia de trabalho. Não serve para absolutamente mais nada a partir daquele momento ali. Então, quais são as profissões? Não a profissão, mas o profissional. Então, que profissional nós queremos que saia da escola? É o profissional que realmente questionador, que queira aprender, que seja resolutivo. Nós estamos aí com treinamento externo, nós temos muito treinamento para o nosso time. Tem um pessoal de fora aí treinando a questão de desenvolvimento de lideranças, e ontem um dos que está ministrando comentava exatamente isso, falando sobre geração, e eles têm muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, que é essa falta de capacidade resolutiva. E aí ele dava um exemplo. Uma menina derrubou uma água, abriu uma água com gás, derramou no chão, e ela saiu correndo para pedir alguém para vir resolver. E era só pegar um guardanapo, uma coisa simplória, absolutamente sem sentido, mas que mostra que nós não buscamos resolução. E hoje, e com o incremento da inteligência artificial, isso será muito mais importante. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que resolver problemas, temos que antever situações. Proatividade é fundamental. Sair da zona de conforto é fundamental. E aí puxo mais um pouco a brasa para a nossa empresa. Nós, desde sempre, cada vez nós somos mais inquietos com isso, pensar fora da caixinha. Evidentemente que nós pensamos fora da caixinha, mas não mudamos o nosso foco. No nosso tipo de cliente, no que nós queremos de entrega, nos nossos valores. Mas pensar fora da caixinha. Por que não trazer gente de outras áreas? Por que não trazer outros enfoques? Por que não trazer outras metodologias para melhorar as entregas, para melhorar, antever problemas e resolver situações que vão melhorar o desempenho? E aí pode ser econômico, pode ser financeiro. Imaginem vocês que na nossa empresa nós temos só 4 áreas de atuação. 4, única e exclusivamente, desde sempre. Econômica e financeira, tributária, sucessão familiar e governança. Somente 4 áreas. E aí temos mais algumas áreas aqui dentro, mas 4 áreas principais. Mas dentro dessas 4 áreas, nós atuamos com uma diversidade gigantesca de análise de perspectiva. E quais profissionais compõem isso? Aqueles que tiverem a capacidade de aprender e proatividade faltou. De resolver problemas. Pessoal, olha só que interessante, né? E aí fica a dica também, a proatividade, independente do profissional que tu queira ser, né? Da questão do curso que tu queira fazer, tem que ter essa proatividade, tem que estar à frente do seu tempo. Porque se a gente, como profissional agora, pensando na tua carreira, quero ser médico, advogado, biólogo, seja lá o que for. Tá ali, tu tem que ser, cara, tem que ser, dar o teu melhor, pensar fora da caixinha, como a gente fala assim, não é no sentido ruim, no sentido bom, é porque tu pensa coisas diferentes e só assim a gente leva ainda mais pra frente a sociedade. O que o Gustavo nos deu aqui foi verdadeira aula de tudo, de gestão, não só do agronegócio, mas para nossa vida. E infelizmente, né, Gustavo, como o nosso tempo é muito curto, a gente ainda tem aqui uns minutinhos, eu vou te dar a palavra para tu dar as considerações finais e depois a gente se despede já. Maravilha. Passou rápido, né? Coisa boa. Eu queria fazer só um comentário sobre a própria Safras e Cifras para verem uma coisa bastante importante. A Safras e Cifras é uma empresa de serviços. E os fundadores já têm data para sair. Os familiares, os nossos familiares, meus filhos, que estudam no Mário Quintana, minha esposa, enfim, não podem entrar na empresa. Nenhum familiar nosso pode entrar na empresa, porque ela é uma empresa de conhecimento e prestação de serviço. De quem é a Safras e Cifras? De quem entrega serviço. Eu não posso transferir conhecimento para os meus filhos ou para minha herança, diferente de uma empresa familiar. E além do que, isso é fundamental para a oxigenação da empresa. Então, nós não falamos da boca para fora, nós também aplicamos isso na nossa própria empresa. Porque isso é a sustentabilidade. E aí vai o recado. Por que da importância de incorporar novas gerações? Porque eu sempre faço um paralelo.
o fundador, o gestor, ele muitas vezes tem dificuldade de entender o momento que ele está na sua curva decrescente. Por quê? Porque ele olha para a empresa continua crescendo, que seria o nosso caso. Então, puxa, por que eu tenho que sair se a empresa está crescendo? Porque o que eu estou trazendo é o que eu fiz ontem. Mas eu já estou caindo, eu tenho que perceber o momento que tenho que oxigenar. Então, como recado final, o universo de trabalho, o universo de empresas é infinito. Ele depende única e exclusivamente da nossa vontade. Única e exclusivamente. Quando alguém é contratado lá na Safra, às vezes nós temos plano de carreira, temos definido evoluções, descrição, nós temos gestão por competência, gestão de competência, que são coisas diferentes, podíamos tirar um tempo para isso também, mas não importa. Tudo muito bem estruturado. E aí perguntam, quem entra lá, qual é o futuro? Onde é que eu posso chegar? E a resposta de todos nós, não existe. O limite. Tu pode ser dono, tu pode ser um dos sócios, tu pode ter uma região que seja só tua, enfim. Vai depender de quê? Fantástico. Da capacidade. E a capacidade só depende de quem? De cada um de nós. Então, meninos e meninas têm que estudar, têm que se dedicar e nada vem de graça. Quando a gente olha as Safras e Cifras há 35 anos no mercado e olha, graças a Deus, o tamanho que nós estamos e o que representamos e quanto de diferença a gente fez nas empresas familiares, milhares de coisas boas, quantas melhorias. Podemos ter tido alguns percalços aí, mas evidentemente isso faz parte. Muito mais acertamos do que erramos. Mas começou lá atrás, trabalhando com papel no braço, porque o suor era tanto que molhava as folhas de fazer relatório, dificuldade para viajar. Enfim, nada vem neste momento. Ele demora e depende de sacrifício, vontade e acreditar no sonho. Sair da zona de conforto, gurizada. E aqui fica, de repente, para daqui um tempo, um parte 2, porque tinha mais coisa para falar. Pessoal, vamos agradecer aqui, Gustavo. Muito Samuel, obrigado. Parabéns aí pela empresa, tá? Por todo o trabalho de vocês. Muito obrigado por compartilhar essa experiência com a gente. E vocês, se ainda não são inscritos nos nossos canais, aqui, se inscreva, nos acompanhe também Safras e Cifras. Tudo estará aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.